Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o candidato a deputado estadual, o professor Evandro Accadroli, para falar um pouco mais sobre a sua candidatura, os motivos que o fizeram a colocar o seu nome à disposição do partido, do PDT, e também as pautas que defendem, apresentar ele um pouco para a população conhecer o trabalho do Evandro também e as pautas que defende e pretende levar até a Assembleia Legislativa. Evandro, seja muito bem-vindo. Olá, uma satisfação estar aqui, um veículo de comunicação, Vitor, que foi referência na nossa trajetória política também, de informação. Então, é uma grande satisfação e, pela primeira vez, candidato a deputado estadual, um grande desafio, né? Onde que a gente surge enquanto candidato a partir de uma pauta muito importante, que é a educação, né? Uma educação que tem muitos desafios ainda para ser uma educação que represente, de fato, os anseios do povo catarinense e do povo brasileiro. Então, é uma grande alegria estar aqui, poder dialogar com a nossa sociedade, que é isso que a gente gosta de fazer, debater ideias, debater as políticas que vão transformando a vida do nosso povo e principalmente da nossa juventude, das nossas crianças, que é o caminho mais adequado para fazer uma sociedade melhor. Perfeito. E, Evandro, quais são os principais motivos que o fizeram a colocar o seu nome à disposição e concorrer a essa eleição? Acho que chegou um momento da minha vida, por exercer tantos espaços de liderança, atuando muito tempo na política, e também adquiri um amadurecimento e uma experiência que me levam a entender que chegou o momento, junto com outras lideranças que nos motivaram a tomar essa decisão, em ser candidato a deputado estadual para representar a classe dos trabalhadores e principalmente a classe que eu estou atuando e que tem uma presença muito ativa e conhecedor dos problemas que enfrenta esses trabalhadores e para conhecer também profundamente a escola pública de Santa Catarina, da rede estadual principalmente. Então, esses são pontos que nos levaram a tomar essa decisão. Precisa de representação. E, Vitor, você e a sociedade precisa ter uma informação importante. A nossa categoria ela é 80 mil trabalhadores na sua base. Em 2022 foi a última vez que nós tivemos representantes eleitos que defenderam os trabalhadores, né? Trabalhadores da rede estadual. Nós não tivemos mais, a partir desse momento, de 2002, desculpa, eu falei 22, 2002, mais de 20 anos que nós não temos uma representação, uma candidatura que ganhou as eleições, se elegeu para representar os trabalhadores da rede estadual na Assembleia Legislativa. Então, esses são os motivos que nos levaram a tomar essa decisão e colocar o nosso nome, que é um nome também que é conhecido a nível estadual. Nós fizemos um mandato vitorioso na gestão do Sint, foram 3 anos que fui coordenador estadual. Nós mudamos a história do concurso público. Nós fazia 20 anos que não havia concurso público no estado de Santa Catarina. Nós puxamos essa briga, nós conquistamos no primeiro momento 10 mil. Eram insuficientes. Nós passamos para o segundo concurso de 10 mil trabalhadores. E ainda temos mais de 30 mil ACTs que estão na rede estadual, que precisa novos concursos públicos. Então, foi uma pauta importante. E, para ter uma ideia, nós lutamos na justiça e conseguimos chamar os que não foram chamados dos concursos desde 2005. Há 20 anos, nós chamamos todos via justiça os trabalhadores que haviam passado. Nós transformamos a realidade do Vale Alimentação. Os trabalhadores ficaram 11 anos com o salário congelado e Vale Alimentação. Não havia reajuste. Nós conseguimos dobrar o valor do Vale Alimentação.
assim como discutir a carreira. Os trabalhadores da educação estavam recebendo, mesmo com formação de doutor, recebia salário de professor com formação de ensino médio, que é o piso nacional. Nós precisamos de uma carreira que reconheça e pague salário de doutor para quem tem formação de doutor. Pague salário de mestre para quem tem quem tem formação de mestre. Esse é o nosso desafio também. Ainda não conquistamos essa pauta, mas avançamos muito nesse sentido. Então, são pontos que nos credenciam, né, e nos fizeram conquistar essa liderança a nível estadual, para que hoje nós temos as condições adequadas de estar sendo candidato a deputado estadual. Uhum. Perfeito. E como é que o senhor hoje avalia a situação da educação e do ensino médio aqui no estado de Santa Catarina? A educação catarinense, ela está muito longe da realidade de Santa Catarina. Uhum. Santa Catarina tem índices que nos deixam reconhecidos a nível de Brasil. Atingimos também a 4ª melhor economia. Nós temos o 2º melhor PIB. É um estado que tem uma pujança econômica e, infelizmente, não reflete isso na educação. Porque quando a gente vai olhar a valorização dos nossos trabalhadores em educação, nós estamos na 20ª colocação entre os estados do Brasil. Uhum. Então, nós gostaríamos de estar em 2º, né? E, inclusive, muito abaixo dos estados que têm muito menos condições financeiras. Então, o estado de Santa Catarina precisa olhar e valorizar os trabalhadores da educação. Agora, nós podemos ir mais além, as condições das nossas escolas. Nós precisamos tratar as nossas escolas com as condições que o estado tem, e não escola que falta tecnologia, biblioteca, né? Agora o governo está fazendo propaganda, porque depois de muita pressão dos trabalhadores, ele está colocando ar-condicionado nas escolas. Isso é do século passado. Uhum. Então não podemos a gente sonhar tão pouco para uma educação. A gente tem que olhar para uma educação que garanta todas as condições, que o aluno tenha um início, meio e fim, e as nossas escolas elas possam conquistar um olhar da sociedade e dizer que a nossa escola é local, escola pública, de colocar os filhos de todos, inclusive da classe média, de quem tem condições financeiras, ter a escola pública, porque lá é uma escola de qualidade. E é uma escola que tem que ser de qualidade para o filho do trabalhador, porque é ele que precisa de melhores condições para conquistar uma vida melhor. Uhum. Então, essa é a nossa busca, e Santa Catarina está muito aquém. Olha os resultados, se a gente comparar com outros estados que têm menor condição, Santa Catarina tem deixado a desejar. E tem feito uma coisa que nos preocupa, muita propaganda. O governo tem feito muita propaganda. Tem uma secretária simpática, que é da educação, mas não aplicou na educação o quanto está aplicando em propaganda para dizer que a educação é boa, né? E a educação não é verdade que está. Nós precisamos avançar muito. E esses são os desafios que nós vamos, nesse debate político, nessa candidatura, representar nesse momento histórico e necessário para Santa Catarina. E falando sobre os desafios, hoje, qual que seria o principal desafio, então, assim, na educação em Santa Catarina? O que precisa ser feito para melhorar agora, de início? O maior desafio é o investimento adequado. Uhum. E nós temos problemas que o investimento está sendo fragmentado. E aqui é importante abordar um outro problema, que é estrutural político, configurado como uma regra que é preocupante. Eu quero dizer que as emendas parlamentares que estão indo de forma impositiva ao Executivo por parte do Legislativo, ela está retirando muitos recursos também que poderiam ir
para a educação, para garantir o esporte adequado, uma escola completa, com todas as estruturas, com todos os profissionais. Por que eu digo isso? Porque uma emenda parlamentar é R$100 para uma escola, R$100 para outra escola. Nós não podemos pensar aplicar dessa forma os recursos. Nós precisamos aplicar um projeto completo, uma escola completa. E nós temos exemplos, nós temos aí exemplo que, inclusive, nós temos o maior orgulho do nosso partido por ter feito tanto para a educação, que é o PDT, o Partido de Leonel Brizola, que nós construímos o CIEPS. E o CIEPS era uma escola tão completa que ela oferecia 5 refeições para os alunos, tinham educação regular pela parte um turno, vou imaginar que fosse matutino, e no contraturno, esses estudantes tinham curso para cultura, esporte, lazer, em tantas outras habilidades. Então, fazia com que a escola era um ambiente para esse aluno se transformar a vida. E trazia aí arte presente na escola, por exemplo, que muitos artistas renomados do Brasil estavam na escola fazendo oficinas com esses alunos. Então, trazer a arte para a escola, trazer tantas riquezas culturais para que fomente as habilidades dos nossos alunos. E nós temos bons alunos que precisam dessa oportunidade, ou seja, no esporte, ou seja, na cultura, ou seja, na própria educação, que eles possam desenvolver no contraturno. E é esse o nosso grande objetivo, pôr em pauta que precisa de investimento, maior investimento na escola. E aí, valorizar os trabalhadores que estão lá com formação. Não é possível quem tem formação não receber pelo que é formado. Então, esses 2 grandes pilares que precisam, né, fazer com que a escola mude, né, traga aí para dentro, que ela dialogue melhor com a sociedade e a sociedade acolha melhor essa escola, se sinta parte da escola, e aí junto com famílias, governos, próprio executivo, legislativo, todas as forças, né, e próprios educadores, construir aí uma escola diferente, uma escola que é referência de qualidade para os nossos estudantes. E quais são as outras pautas que o senhor defende, saindo um pouco da educação? Eu acho que uma pauta que é necessária é o empreendedorismo. Por que eu falo isso? Porque muitos jovens, hoje a gente já tem acesso, e isso é muito importante, ao ensino técnico, tem os institutos federais, nós temos agora as universidades formando muitos estudantes em todas as áreas, né, seja direito, tanto com o programa que o governo tem implementado da universidade gratuita, né, que também não é para todos, é limitado ainda, mas é uma oportunidade. Tem as universidades federais, tem tantas universidades comunitárias que largam no mercado de trabalho um grande número de trabalhadores. E muitas vezes eles não conseguem ter umas condições de financiamento ou estrutura para começar o seu negócio. Então, pós-universidade, pós-curso técnico, um crédito que seja acessível, de juros zero, para que esses trabalhadores possam colocar o seu primeiro empreendimento. Ou seja, um escritório, né? Ou seja, ele uma micro e pequena empresa na área da administração, para que eles não sejam refém do comércio que paga pouco e que não valoriza a qualidade também da formação que tem esses estudantes. Então, empreendedorismo, e hoje é uma tendência, né? É uma tendência porque poucos querem entrar no mercado de trabalho sendo CLT. O sonho da juventude hoje é empreender. Por isso, não tem como não ter políticas que façam incentivo. Até porque, para poucas empresas, tem bilhões que fornecem e não tem o retorno do emprego, Isso é um fomento, o empreendedorismo, incentivo para o empreendedorismo. Pós-formação, meu primeiro empreendimento, isso não tenha dúvida que é revolucionário
no ponto de vista do emprego, da renda, da qualidade, e o Brasil, a exemplo da China, pode ganhar grandes conquistas. Uhum. A segunda questão que é grave é a mobilidade. E nós temos que falar que nós temos que ter políticos que tenham mais responsabilidade, tenham mais força política para transformar as coisas necessárias que precisam ser transformadas na mobilidade do povo catarinense. Nós temos uma grande região oeste, meio oeste, Planalto, dependendo de uma rodovia que não é duplicada, que já deveria estar duplicado há mais de 30 anos. Isso dá para dizer que os políticos foram irresponsáveis, não dá para dizer, mas não exigiram, não tiveram, e não dá para dizer que temos esse ou aquele partido. É uma regra. Uhum. Os partidos, tivemos aqui momentos que se discutia trens, ferrovias, e não saímos de uma única rodovia que corta o Estado, e ela é estratégica para desenvolvimento, seja ele econômico, cultural, e aí, muitas vezes, até de lazer, seja ele turístico, porque o povo do litoral gostaria de poder acessar o nosso interior, conhecer a nossa região, mas ninguém arrisca uma viagem numa rodovia dessa. Assim como nós temos dificuldade do aeroporto, né? Nós temos uma dificuldade de mobilidade muito grande. Então, essas coisas, é necessário ter políticos que enfrentem essas questões, e não dá para deixar mais um mandato com esse discurso de que vamos fazer, já tem projeto. Não dá. Isso não é possível, a gente olhar para essa mobilidade. Nós temos exemplos aí revolucionários de viadutos sendo construídos em poucos dias, e aqui a gente não sai da mesma rodovia que foi feita há muitos anos. E eu acho que falta um pulso mais firme dos nossos políticos, porque nós tivemos políticos que construíram pontes, construíram rodovias, e esses atuais políticos, que com muito mais recursos, não conseguem nem reformar o que já foi feito, nem dar conta da manutenção do que já foi feito. Então vamos mudar esses políticos. Está na hora. Por isso nós apresentamos como uma candidatura nova, uma candidatura com muita força e que tem um preparo histórico. Nós não começamos mais tarde na vida política porque nós queríamos começar preparados. E nós queremos dar respostas concretas para essa população que está aguardando há muito tempo ou que se acostumou com muito pouco. Nós não podemos se acostumar com o que é dado, uma reforma, rodovia, e aí pôr mais placas nesse estado dizendo que a estrada é boa. Né? Não dá para a população. Ou a população paga imposto, né? A economia arrecada tanto para receber isso em troca? Não dá. Por isso nós temos que ter políticos que se prepararam sim e que olham diferente e começam a ter mais pulso, mais firme e sejam mais revolucionários nessa questão da mobilidade. Por isso que é outro desafio que nós vamos enfrentar, sem dúvida nenhuma, e vamos ser o grande líder. Mesmo novo, nós vamos liderar esses políticos que são antigos aqui para chamar para a responsabilidade de dizer que nós, aqui no Grande Oeste, Meio Oeste, nós precisamos rodovias duplicadas e acesso. Porque essa que está aí mata mais do que qualquer outra doença, ou mata mais do que qualquer outra situação. E aí não adianta responsabilizar só a pessoa que está circulando, porque grande parte dos que morrem na rodovia nem são responsáveis. São vítimas de um trânsito que não tem uma estrutura adequada de transitar com mobilidade segura. Então é isso que nós vamos enfrentar também. Perfeito, candidato. A gente agradece aqui a sua participação no nosso estúdio, a entrevista, e o jornal fica de portas abertas para novas oportunidades, novos bate-papos, enfim, falar sobre a candidatura e pautas. Obrigado, Vitor. Nós vamos estar à disposição. Por ser a primeira vez, não tendo tanta estrutura política organizada, nós precisamos muito desses espaços. Né? Queremos agradecer com muito carinho aqui esse espaço concedido e vamos estar sempre
na oportunidade presente, porque conversar, fazer política é isso. É mostrar o que a gente tem para apresentar para a sociedade, honrar o que a gente tem falado e construir muita relação e unir forças, né? Unir forças. E eu sei que esses microfones, esse meio de comunicação tem esse papel importante. Obrigado mesmo. Estamos à disposição também. Perfeito. Este foi o professor Evandro Accadroli falando um pouco mais sobre a sua candidatura para a Assembleia Legislativa, pautas, defesas, entre outros assuntos. E em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube DI Play.